dia fresco, uma noite fresca, aliás, uma madrugada fresca. Apesar do calor do caralho, a gente ainda está no verão. Essa chuvinha aí trouxe uma sensação sutil de alívio climático. Enfim, fala galera, oi aqui, mais um videozinho de madrugada. Agora são exatas 2h02 da manhã do dia 3/3. Olha só, que questão numérica interessante. O ano não preciso falar, né? Ou preciso? Não sei. Estamos em 2026 ainda. Cara, esses dias eu tava refletindo que, bom, pelo menos de uns tempos pra cá, eu passei, assim, eu sempre fui uma pessoa de sono regulado, eu acredito. Eu sempre acordei cedo e dormi cedo. Às vezes dormia tarde, né? Mas normalmente eu dormia num horário bacana, sempre dormi mais ou menos umas 8 horas, 9 horas por noite. De 7 a 9 horas por noite. Que é basicamente, enfim, é o que dizem as más línguas, que é o tempo necessário para o seu cérebro assimilar as informações do dia, enfim, fazer todo o trabalho de processamento que ele tem que fazer. Eu de uns tempos para cá, provavelmente durante a adolescência para cá, né? Mas principalmente durante a vida adulta para cá, dos meus 18 anos para cá, eu percebi que meus dias são meio extremos. Ou eu durmo quase nada, ou eu durmo sem vontade nenhuma de querer acordar de novo. E essa é uma porcaria. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu tenho compromisso às 7 horas da manhã. Enfim, eu não vou conseguir dormir, cara. Provavelmente se eu for dormir vai ser umas 6 horas da manhã e eu vou ter que acordar às 7. Então, assim, não tem diferença dormir 1 hora ou não dormir nada, só virar direto. Isso é uma bela porcaria e eu acho que eu só não sinto tanto assim, de forma negativa, vamos dizer, do ponto de vista de saúde, né, de imunidade, sei lá. Porque eu sou uma pessoa jovem ainda. Mas provavelmente daqui a um tempo isso vai, pô, mano, talvez me abale, não sei. Sempre me imaginei sendo aquele idoso que vai dormir 5 horas da tarde, janta 4 horas da tarde, dorme às 6 e acorda às 4 horas da manhã antes do galo cantar. Mas por enquanto ainda não tô nessa realidade, não sou um querido senhor de fazenda, ou de chácara, né, de sítio, para conseguir me manter nessa rotina. Enfim, não era o papo principal não, mas sempre gostei de ler, de consumir conteúdos, né, assim, em formato de leitura. Nem sempre eu ia estar lendo um livro sério, de capa, assim, físico, né, mas eu sempre estava perdido em leituras online, sobre variados temas, às vezes sobre RPG, sobre jogos, sobre algum anime, algum filme, alguma série que eu estava acompanhando. Eu queria saber mais da lore dos personagens. Então eu ia buscar fóruns na internet, antigamente, né? Hoje em dia a gente só pergunta pro chat e ele só resume a resposta pra gente, né? Daquela papinha de resposta mastigada, assim, sem a profundidade de uma boa leitura mesmo. Mas sempre gostei de pesquisar, enfim, assuntos, enfim, como qualquer jovem com acesso criado com acesso fácil, né, à internet. Poxa, esse ano, desde o ano passado, na verdade, mas principalmente esse ano, me comprometi a ler bastante. Uma média mínima de um livro por mês. Eu mantenho ela desde o ano passado, porém esse ano eu queria implementar mais ainda isso. Não conto o número de páginas. Tipo, um livro de 300 páginas. Não, cara, eu leio de acordo com o que dá pra me ler. O meu mínimo sempre vai ser um por mês. Um pelo mês, basicamente, no ano. São 12 meses no ano. Então, por exemplo, se eu não li um livro em janeiro e eu ler 2 livros em fevereiro, minha contagem está certa. Mas a meta é realmente ler um por mês. Mas caso não dê, eu compenso um mês com o outro. Foda-se. Eu comecei bem em leituras assim, acho que 4 ou 5 livros. É interessante, principalmente por ter sido um hábito que sempre foi meu, assim, desde mais novo, né? Como se eu estivesse me abraçando minhas origens de novo. Normalmente livros dão uma certa preguiça na gente, principalmente certas temáticas, né? Mas eu sou meio eclético, eu gosto de ler tudo, assim, e... Enfim, até me arrependo de ter perdido tempo com certas leituras, mas é bom pra gente construir um repertório crítico sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta de ler, sobre estilos de literatura, tudo. Eu realmente acredito que a leitura pode te salvar, do ponto de vista mental,
O problema é descobrir qual leitura vai fazer isso com você. Porque tem leituras que podem até te incentivar a se matar mesmo, né? Mas eu acho uma experiência muito gostosa. Você tá lendo um livro, é um engajamento diferente de você ver um filme, por exemplo. É um pouco menos visual, assim, é bem menos visual, é mais imaginativo, mais abstrato. E abre muito espaço para você ter aquelas auto-reflexões internas. Sempre tem aquele personagem que você se identifica mais, ou você às vezes vê outras pessoas em certos personagens. Te traz uma experiência que eu particularmente considero bacana. Se você, por exemplo, pega um personagem e você vê outra pessoa nele, a vivência dele acaba enriquecendo, não sei dizer, tipo, pela forma como você enxerga o outro, sua empatia, e conhecimento sobre determinadas situações mesmo. Outro detalhe interessante. Bom, não sei dizer em termos de qualidade mesmo desse livro, mas eu sei que foi tipo os top livros que eu li, assim, primeiros livros que eu li na vida, com uma proposta um pouco diferente, porque eu consumia muito conteúdo infanto-juvenil, de historinha, banhos, bobinha, durante minha adolescência, né? Gibis, essas coisas, mangás, né? Hoje em dia eu não gosto muito de HQ, não. Prefiro ler o livro com palavras cruas mesmo. Mas esse livro aqui, tá inspirado essa porra. Enfim, Demian, do Hermann Hesse. Eu acho que é um bom livro de entrada para você ter certas reflexões muito loucas. Principalmente se você às vezes for criado num cenário um pouquinho mais conservador. Não é o melhor, vamos dizer assim, não é tipo, porra, mano, o melhor livro do mundo, né? Ele é um livro de estilo próprio, mas ele é bem diferente. Não sei as pessoas que sempre leram Dostoiévski, sabe, como que elas se sentem com relação a esse livro, né? Mas eu, como uma pessoa que sempre li conteúdo infanto-juvenil, eu, com os meus 14 anos, quando eu peguei esse livro pela primeira vez, foi uma loucura. E por isso, aliás, que essa capa tá tão surrada assim, tá, gente? É porque eu era meio retardado, ainda sou, né? Não cuidava muito, não, dos meus livros, não. Hoje em dia eu sou um pouquinho mais aciado, morro de ciúme, principalmente de certos livros que eu tenho aqui. Outros eu sou mais foda-se, mas eu tenho meus favoritos aqui e eu nem presto, pra você ter noção. Nem presta. Eu já tive muita vontade de escrever um livro. Hoje em dia eu tenho um pouco de preguiça e eu percebi que talvez não tenha tanta coisa para dizer assim. Na verdade, talvez eu não tenha muita habilidade para organizar tão bem meus pensamentos. Não sei, questão de prática, né? Talvez se eu sentasse a bunda na cadeira e ficasse quebrando a cabeça, eu conseguiria organizar minhas ideias em formato de um livro minimamente decente para ler. Porém, haja saco para isso, né? Os que têm a capacidade de organização mental mais fácil que tiram vantagem nesses momentos, né? Eu, bom, sou um pouco limitada nas minhas questões. Basicamente isso tem... Poxa, pior que eu sou horrível também com nomes, mas um dos livros que eu consumi esse ano, que eu acho que eu recomendaria, é um livro que chama Os Meninos da Rua Paulo. Eu só não lembro o nome do autor. Eu não tenho ele aqui, eu peguei na biblioteca, né, pra ler. Poxa, mas é um livro bom, um livro antigo, e ele é... Não sei dizer se ele é russo, mas é de algum país aí perto da Rússia, foda-se. É um livro interessante. Acho que eu, assim, recomendo. Uma leitura divertida, assim, né? Vamos dizer. É um melodrama meio infantil, assim, mas, enfim, com as nuances ali da vida mesmo. Tem os complexos infantis, mas eles nada mais são do que os nossos complexos adultos em espaços um pouquinho mais reduzidos. Enfim, foda-se. Tá aí a recomendação, cara. Eu não tô com o livro aqui, eu já devolvi, né? Senão eu mostrava a capa dele aqui pra vocês. Mas só pesquisar Os Meninos da Rua Paulo. Não é um livro difícil de ler, ele é facinho, é bom de entrada. Assim, umas 300 páginas, mais ou menos. Acho que bem menos que 300 páginas. Mas é basicamente isso. O vídeo já tá novo pra caralho. Hoje eu tô um pouco mais falante, então até uma próxima.